Fala pessoal, eu sou o João Pedro do programa Conexão Brasil. Hoje estamos aqui na praia, vamos fazer um pouquinho diferente a nossa programação. E eu tô com a doutora Anne Levi, que ela é dermatologista e vai dar dicas de dermatologia para vocês, né? Dicas de verão sobre cuidados com a pele, não é isso, doutora Anne? Exatamente, vamos falar sobre as dicas e os cuidados com a pele nessa estação do ano. Com certeza, doutora Anne, seja bem-vinda ao programa Obrigada. Conexão Brasil mais uma vez. Tá? E, doutora Anne, eu queria saber de você, vamos começar com umas perguntas, né, sobre isso, cuidados, né, dicas. Quais os principais cuidados a serem tomados na praia no que diz respeito ao horário e ao uso do filtro solar adequadamente? Então, primeira coisa, a gente tem que se atentar com o horário da exposição solar, porque das 10 às 16 horas é o pico do ultravioleta B, que é o sol que é mais perigoso, digamos assim, de causar queimaduras solares, aquela vermelhidão intensa e muitas vezes até bolhas. Então, preferir os horários mais cedo, antes das 10 ou após as 16 horas. Quanto ao uso do protetor solar, é imprescindível que a gente faça uma escolha adequada, porque hoje tem muitas opções no mercado, né? O que a gente preconiza aqui pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é que o filtro seja no mínimo fator 30, mas assim, como a gente aplica normalmente menos do que a quantidade necessária, escolher um filtro de fator mais alto, né? Ou que tenha escrito ali esporte, um filtro 50, 60, é um filtro mais adequado principalmente para os fototipos mais claros, a pele mais clarinha e principalmente dos níveis de radiação ultravioleta que tem em cada cidade. Perfeito. E agora, doutora Anne, e no dia nublado também precisa de filtro solar? Precisa sim. Um dia nublado, ele tem ali entre 50% e 80% de radiação ultravioleta passando. A gente costuma falar que se tá claro, tá sol. Então todo cuidado é pouco. E é importante frisar que mesmo que você esteja embaixo, por exemplo, da barraca, tanto a luz solar quanto principalmente a areia da praia vão refletir a radiação. E aí você acha que tá protegido embaixo ali da barraca, mas não tá. A gente vê até assim queimadura em dias nublados. A pessoa que fica durante um longo tempo de exposição e acaba esquecendo, né? Ah, tá nublado, esquecendo de reaplicar o protetor solar. Então é importante falar que mesmo embaixo da barraca, mesmo que você esteja assim numa sombrinha ali na praia, vai queimar a pele. Então todo cuidado é pouco. E tem muita gente que fala, não, vamos pra praia, fica embaixo da barraca, não vai acontecer nada não, nem precisa, né? Exatamente. E doutora Anne, quanto tempo a pessoa tem que reaplicar ali o protetor solar? O ideal é que se reaplique o filtro a cada 2 horas, pelo menos, ou quando você molhar ou suar. Então, por exemplo, vai dar um mergulho no mar, tem que depois secar um pouquinho a pele para tirar principalmente o sal da água do mar, que pode potencializar essa queimadura, e reaplicar o seu protetor solar. Ou se você suar, ou sentir que o filtro está saindo, está derretendo, precisa fazer a reaplicação. Normalmente a gente diz que a cada 2 horas. É importante também frisar que aquele númerozinho do protetor solar, né, normalmente 30, 50, ele é o filtro UVB. Então essa é a proteção, é o tempo que você pode ficar exposto, multiplicado pelo número de minutos em que você vai queimar a sua pele se estiver exposto sem protetor. Então vamos supor, eu, que tenho uma pele muito clara, se eu ficar 10 minutos ali exposta no sol, sem protetor solar, eu vou fazer uma queimadura. Eu vou ficar bem vermelha, dependendo aí da hora, principalmente no horário de pico de exposição, né? Meio-dia, que é o pico do UVB.
mais forte. Então, se eu multiplicar por um filtro, por exemplo, 50, né? Eu multiplico os 10 pelos 50. E aí eu vou dar em minutos o tempo que eu poderia ficar ali no sol sem o risco de me queimar. Isso vai depender da cor de pele, vai depender também da quantidade de filtro solar que a gente aplica, porque a quantidade é importante também para a gente falar a respeito da reaplicação. Porque um filtro 30, ele é 30 se ele for aplicado numa quantidade generosa. Aquela quantidade mesmo formando um filme protetor, quase a ponto de ficar branco. Então você não pode considerar um filtro solar 30 ou 50 se você aplicar aquém da quantidade que deveria ter sido aplicada ali naquela pele. Entendi, mas o ideal é deixar assim, meio claro? Sim, sim. O ideal é deixar uma camada espessa mesmo, uma camada grossa de protetor solar para dizer que ele está protegendo. Por isso que muita gente fala, eu passei filtro e não adiantou. Você provavelmente... A pessoa passa ali tentando já não aparecer, né? Aí não adianta. Provavelmente deu uma sujada ali na pele e passou menos do que deveria aplicar. Existem filtros solares hoje que têm uma alta resistência à água, então que você precisa aplicar com uma periodicidade menor. Os filtros que têm um pouquinho mais de óleo ou que estão escrito esporte, eles são mais adequados para a praia e não aqueles filtros muito leves. Então, esses que são resistentes à água, tem que ter a mesma quantidade de tempo? Como é que funciona? A gente normalmente indica para a praia os filtros um pouquinho mais oleosos, por isso que a gente precisa escolher os filtros que têm alta resistência à água, para que você mergulhe e sue e ele não vá sair completamente. Entendi. Existem também os filtros em bastão, que são indicados, por exemplo, para os surfistas, para as crianças, porque é mais fácil de reaplicar. Existe o bastão incolor, que tem alta resistência à água, e o bastão com cor, que também é bom para você ver se aplicou no local certo. Os surfistas antigamente utilizavam ali a pasta d'água, né, que fazia uma barreira física de proteção. Hoje em dia existem os filtros em bastão, que são super resistentes e é fácil de você reaplicar. Existem os filtros físicos, que vão fazer como se fosse uma barreira ali, né, uma barreira mesmo à luz solar. Esses filtros são à base de dióxido de zinco, de dióxido de titânio, dióxido de ferro, e eles vão fazer uma barreira de proteção. São filtros bons para os surfistas, por exemplo. Normalmente vendem ali nos bastões que eles vão aplicar no rosto ao longo ali do dia. Sim, e doutora Anne, também eu queria saber, por exemplo, se a pessoa vai sair de casa, né, já sabe que vai para a praia, ela já tem que passar o protetor em casa? O ideal é aplicar pelo menos 30 minutos antes de sair de casa, né? Para que dê tempo de você absorver aquele filtro, já que na maioria das vezes é um filtro químico. Então você não pode aplicar e ir direto para o mar. Você aplica antes de sair de casa para ficar mais prático, chega na praia, já está protegido e aí obedece ali esse tempo de 2 horas de reaplicação. Então sim, aplica antes de sair de casa, né? Até para você não aplicar já exposto ao sol, deixar seu protetor solar ali, né, exposto ao calor. Sim, o ideal é esse. E agora, doutora Anne, sobre os bronzeadores, o que você tem para falar sobre isso? É saudável? Faz bem? Então, assim, os bronzeadores, eles podem até ser utilizados com muita cautela, porque hoje a gente tem no mercado alguns bronzeadores que até já vêm com filtro ultravioleta, né? Mas são filtros baixos, número 8, número 15. Então, o ideal é que você faça um bronzeamento sem essas substâncias e que você faça aquele bronzeamento gradativo utilizando um protetor solar, pode ser um protetor 30, e que você vá para o sol já com o protetor. E com o tempo, a sua melanina vai sendo produzida ao longo dos dias em que você for bronzeando de uma maneira mais saudável. Você vai pegar aquele bronze, mas de uma maneira saudável e protegida, porque os bronzeadores, eles podem sim, se forem utilizados de forma inadequada, dar queimaduras graves e até bolhas na pele, né? Antigamente, a gente não tinha esse cuidado com a proteção solar e as pessoas faziam queimadura com vários tipos de óleo, passavam até Coca-Cola na pele, né? Então, assim, Coca-Cola é para beber, não é para passar na pele, né? Então, eu não indico o uso dos bronzeadores nem das câmaras de luz artificial para fazer o bronzeamento. Eu indico que faça o uso, sim, dos protetores solares e de modo gradativo você vá pegando aquela corzinha. Isso é muito mais saudável e seguro. Agora, doutora Anne, sobre os alimentos, né? Existem alimentos que favorecem, né, para você pegar sol, e tem outros também que não favorecem. Pode dizer sobre isso, que os alimentos favorecem, Sim. é bom?
Existem alguns alimentos, principalmente à base de beta-caroteno, né, que é um precursor da vitamina A, que vão potencializar esse bronzeado. Então essa é também uma outra dica para quem quer ali pegar o bronze durante o verão, mas de modo seguro e saudável. Se você incrementar sua alimentação com os legumes, que tem a coloração mais alaranjada, como é o caso ali do mamão, até da beterraba, né, que tem aquela cor arroxeada, também da cenoura. Tem alguns alimentos que podem potencializar ali o bronzeado seguro e eficaz através do beta-caroteno, que vão ajudar a proteger a pele e incrementar esse bronze. E agora, tem os alimentos que também que não ajudam, você não pode fazer... Na verdade, é super importante deixar essa dica aqui, porque durante o verão é muito comum aparecer nos consultórios médicos de dermatologia as fitofotodermatites. O que significa isso? A fitofotodermatite é uma queimadura através das substâncias de frutas cítricas, principalmente o limão. Então, é importante que se evite, por exemplo, a gente vai fazer ali um peixe, vai fazer ali uma caipirinha e vai espremer o limão. Tem que lavar muito bem a mão, e não só com água, mas com sabão, para retirar essa substância cáustica que em contato com a luz do sol vai queimar a pele. Então é muito comum nas mãos, no abdômen, porque quando você espreme a fruta, aquele sumo ele voa e ele fica principalmente aqui, ó. Quem nunca teve uma queimadura por limão? Já teve muita? Então isso é super importante, gente, fica ligado, não pode espremer limão no sol e nem espremer o limão e ir direto pro sol, tem que lavar bem a mão, senão vai queimar, vai ficar vermelho, pode dar bolha e vai ficar pigmentado. Então é a mancha que surge aí no verão, é super comum, tá? Essa é uma dica importante. Verdade. Muita gente traz, né, no verão, as pessoas vêm com família, trazem alimentos, né, que tem os alimentos da praia também. Tem alguns alimentos que assim não podem ser ingeridos na praia? Tem os alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Os alimentos vendidos, principalmente que estão ali expostos ao sol, é importante a gente ter cuidado, porque podem de qualquer forma estar contaminados com bactérias, né? Como é o caso da Escherichia coli, da salmonela, que podem dar gastroenterite nessa época do ano. Então, tanto o armazenamento com os alimentos, quanto o que você vai comer. Ovos são propensos a infecções, a dar infecções por contaminação, né? Quando expostos ao calor. A maionese, que a gente sabe também, então cuidado com a maionese, né? Aquela maionese que fica ali exposta e tal, no churrasco, tem que estar armazenada de uma forma, principalmente ali no gelo, enfim, e aí só tira na hora que vai comer. Então é importante cuidado com a intoxicação alimentar nessa época do ano. E aquele camarãozinho que vem naquela bandejinha? Você não sabe, principalmente o camarão, né, que é um fruto do mar, ele tem que estar bem acondicionado. Então é importante eu não indicaria, porque de qualquer forma, ele pode estar ali rolando já durante vários dias e exposto ao sol. Então eu também não indico que faça uso desses alimentos, né, na praia. Então é importante que você leve o seu alimento acondicionado no isopor, com gelinho, é sempre mais seguro. É isso aí, pessoal, tá vendo? Vai trazer aquele alimento que dá fome, né, na praia, todo mundo sabe, né? Então, armazena bem, traz lá no isoporzinho, né? Tem aquelas bolsas térmicas também que ajudam, né? Bolsa térmica, gelo seco, tudo que puder ajudar aí a acondicionar bem os alimentos para evitar as intoxicações e as contaminações. Com certeza. Agora vamos falar sobre cabelos, né? É preciso ter cuidados? Também, durante o período do verão, os cabelos sofrem muito com o vento, com o sol, com a poluição, com essa exposição prolongada, né? Hoje existem diversos sprays que têm filtro de proteção ultravioleta para o cabelo, né? E além de você se proteger com essas substâncias, você pode se proteger com as barreiras, né? Boné, uso de um bom chapéu, né? Para evitar radiação, principalmente aqui no couro cabeludo. Direta, porque é um local em que a gente não se atenta, mas que muitas vezes a gente vê que no verão a cabeça fica descamando, acha até que tá com caspa. É verdade. E muitas vezes foi o sol que pegou ali, né, no couro cabeludo e tá descamando. Importante também falar sobre a proteção das orelhas, né? É um local que, principalmente nos homens que não tem o cabelo protegendo, precisa passar protetor solar nas orelhas. Também. Senão ficam vermelhas e descamando. Pescoço, tudo ali, tem que botar em tudo. Tudo, colo, principalmente onde pega mais sol com a incidência vertical, né? Como são as superfícies ósseas. Então, ombro, nariz, couro cabeludo, lábio inferior,
Tudo isso a gente tem que ter com todas essas áreas uma proteção muito mais adequada, porque pegam através da incidência vertical a radiação solar e podem ser mais propensos a queimar. Então é importante também falar sobre a proteção labial, né? Tem que usar um filtro de proteção labial, normalmente em bastão, né? Em stick, é importante reaplicar. Sim. Doutora Ana, cuidados com lábios, né? Olhos. Óculos de sol de boa qualidade, né? A pessoa precisa usar um óculos bom. Tem que ser Com aquele óculos também que certeza. tampa tudo. Como é que é? Como é que funciona? O ideal é que o óculos também, essa é uma dica bem importante, o óculos seja comprado em ótica, com testes de filtro ultravioleta. Por quê? Porque quando você está exposto à radiação e exposto à claridade, normalmente a nossa pupila ela tende a fechar, né, para proteger do sol. E quando você coloca um óculos escuros, a pupila ela abre. E com isso, se você tem um óculos que está protegendo ali com filtro, a pupila está aberta e a barreira de proteção do ultravioleta vai proteger os olhos da claridade, né, até de catarata e de danos solares. Se você usa um óculos que não foi comprado com a devida especificação, é pior do que se você tivesse sem óculos escuros. Caramba. Por quê? Porque a sua pupila vai estar dilatada pelo escuro ali que o óculos vai proporcionar. Sim. E o filtro não vai ser feito através do óculos correto, né? Então, a incidência da radiação vai penetrar no seu olho, sem o filtro. E imaginem o dano que isso pode causar. Então, Com tem que certeza. ter um óculos bom, que seja mesmo um óculos com proteção ultravioleta, senão é pior do que se você não utilizar os óculos. Tá vendo, pessoal? Você que compra aquele óculos ali no camelô, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Meu nome é Cândida Viana, sou médica anestesista e sou uma das sócias da nossa empresa chamada Sedat, que é uma empresa de sedação ambulatorial. O que é isso? A gente leva o procedimento anestésico para dentro do consultório médico, do consultório dentário, levando com a gente a segurança e o tratamento adequado dos pacientes fora do ambiente hospitalar. Perfeito. Doutora, vamos falar hoje sobre a anestesia ambulatorial e a sua tecnologia. Quais são os avanços tecnológicos e o monitoramento? Isso também é uma questão bastante importante, né? Quando a gente fala em anestesia fora do ambiente hospitalar, a gente está falando em segurança fora do ambiente que para a gente é muito mais tranquilo, né? Hoje, quando eu chego no hospital para fazer um procedimento anestésico, o hospital me fornece, né, as tecnologias necessárias. E na anestesia ambulatorial, eu tenho que levar. Então, os nossos monitores são monitores de última geração, nós temos todo o suporte necessário para manter a integridade física e hemodinâmica do paciente durante o procedimento. Então, com o avanço da anestesia, com o avanço da medicina, isso foi capaz da gente conseguir realizar, porque a gente consegue com equipamentos menores, mas ao mesmo tempo com a mesma segurança e sendo fidedignos no tratamento do que os aparelhos grandes e maiores que a gente pode usar dentro do hospital. A gente tem todo o controle do paciente, tudo a gente consegue fazer graças à modernidade em que a gente leva para o consultório. Perfeito. E agora, como que a tecnologia aumentou a segurança? Bom, a tecnologia ela evolui exatamente para isso, para que traga mais segurança para a gente, né. Então, nossos equipamentos são de ponta, a gente consegue ter um fluxo mais rápido de atendimento, a gente consegue no monitor, checar se tem uma alteração de ritmo cardíaco, se a gente tem uma alteração da oximetria, pela sensibilidade desses equipamentos que são mais modernos. Voltando ao assunto, né, e complementando, quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando só de aparelho, né, a gente está falando de medicação. Todas as medicações que a gente usa são medicações mais modernas, que é o que está mais em ponta, mais em alta na indústria farmacêutica, e são medicamentos que a gente consegue usar reversores, isso traz mais segurança, porque o meu paciente do consultório, ele precisa ser sedado, ele vai ser anestesiado, mas ao mesmo tempo ele tem que ir embora com segurança. Então, utilizamos equipamentos de ponta, medicações de última geração e tudo que é necessário para a segurança do paciente. Hoje a anestesia é mais segura do que antigamente? Sem dúvida nenhuma. Não só pela modernidade, pelos avanços tecnológicos que a gente tem, como a formação do médico anestesista. Quando a gente começou a ter médicos anestesistas lá na década de 40, 50, não existia nem a especialização.
Depois de um tempo foi 1 ano, mudou para 2 anos, hoje são pelo menos 3 anos de especialização. O médico anestesista, ele obrigatoriamente tem que ter uma prova de título de especialista para conseguir, atuar como médico, e nós temos todos os treinamentos, que são feitos para que a gente tenha sempre uma dinâmica e sempre atualizado dentro do que é mais seguro. Perfeito. A inteligência artificial, ela pode ajudar os anestesistas no futuro? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente sabe que a inteligência artificial está armazenando tem um armazenamento enorme de rede de dados, né? E hoje a gente consegue utilizar esses dados estatísticos para melhoria no atendimento, para tratamento de doenças desconhecidas. Para ter uma ideia, a gente tem alguns equipamentos que conseguem monitorizar perda sanguínea durante um procedimento de maior porte, né. E esses equipamentos, eles conseguem nos dizer se o paciente precisa ou de uma droga específica para o coração, ou se o paciente precisa de mais sangue, precisa de mais volume. Então tudo isso, unido à inteligência artificial, vai trazer benefícios enormes, gigantescos, não só para o paciente, mas como para a equipe cirúrgica. Doutor, obrigado pela participação no Conexão Brasil. E para quem quiser saber mais, procurar, como é que ela faz? Nós temos os nossos canais nas redes sociais, né, tanto no Instagram, @Sedate Anestesia, quanto no Facebook, Sedate Anestesia, e pelo LinkedIn. E nesses canais vocês encontram o nosso WhatsApp Business. Lembrando que, o médico, o dentista, eles são nossos clientes, mas os nossos pacientes também podem chegar até nós, nos procurar, tentar entender um pouco melhor. A gente conversa com o paciente no WhatsApp sem problema nenhum, e levar também para o seu médico e o seu dentista como a gente pode trabalhar de uma forma mais confortável dentro do consultório. Olá, eu sou a doutora Simone Knoder, do Escritório de Advocacia Knoder Vergueiro. Sou advogada especialista na área previdenciária e hoje eu vim trazer para vocês um tema muito importante, que é o direito do autismo ao BPC-LOAS. Eu já falei sobre alguns requisitos no programa passado, né, sobre o BPC, então agora eu vou falar especificamente para os autistas. O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, ele é reconhecido pela Lei 12.764 de 2012 como uma deficiência para todos os fins legais. Qualquer grau de autismo dá direito ao BPC? Então, por ele ter sido reconhecido como uma deficiência para todos os efeitos legais, independe do grau de suporte 1, 2 ou 3, a pessoa com TEA poderá ter direito ao BPC. Porém, exige uma avaliação médica e social detalhada. E é isso que nós vamos falar agora. No autismo, né, como eu já expliquei sobre a deficiência, né, a definição de deficiência no BPC, para o BPC, no autismo, o impedimento ao longo prazo de natureza mental é o próprio transtorno. Já as barreiras são os desafios que a sociedade impõe e que dificultam a inclusão do autista, né? Como a falta de compreensão, o preconceito, a rigidez dos ambientes escolares e de trabalho, as dificuldades sensoriais e em locais públicos, entre muitas outras. Nesses casos, a análise do BPC ela não se resume a um diagnóstico, mas sim como o autista, em conjunto com essas barreiras sociais, impacta a vida da pessoa e de sua família. Não é somente o autismo severo, suporte 3, que dá direito ao BPC, porque a lei ela não faz essa distinção. Embora pessoas com autismo de nível 1 e 2 possam ter maior autonomia, em algumas áreas elas enfrentam barreiras significativas que necessitam de terapias contínuas, suporte e que podem dificultar ou impedir a inserção no mercado de trabalho e a vida independente. Para que o BPC seja concedido à pessoa com autismo, é obrigatório comprovar os 2 requisitos que eu já falei, né, anteriormente no BPC para qualquer outra pessoa com deficiência, que é a deficiência
e o da vulnerabilidade socioeconômica. Mesmo a lei considerando o autista como uma pessoa com deficiência, essa deficiência precisa ser demonstrada e contextualizada. Tá? O INSS ele vai realizar uma avaliação médica e uma avaliação social para entender como o autismo impacta a vida do requerente. O laudo médico ele precisa ser detalhado, não conter apenas o diagnóstico de autismo, deve também descrever as comorbidades, já que em muitos casos, muitas pessoas com autismo têm também TDAH, transtorno de ansiedade, deficiência intelectual, etc. Né? Então, todas devem ser listadas, isso é muito importante, detalhar as limitações da pessoa com autismo, explicar como o TEA afeta a comunicação, a interação, o aprendizado, a autonomia e o comportamento. Indicar as terapias necessárias, listar todos os tratamentos recomendados, como terapia, ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e etc. E, se possível, a frequência semanal. Isso ajuda a comprovar os altos custos que a família enfrenta. Avaliação biopsicossocial do INSS. Isso significa o quê? Que a avaliação ela vai além do laudo. Os fatores ambientais, como as barreiras na sociedade, que são o preconceito, a falta de suporte, o apoio familiar, o acesso às terapias, influenciam a vida da pessoa. A família ela deve explicar isso detalhadamente na perícia. Como é a rotina do autista, quais são as suas dificuldades, os seus gastos e os desafios que enfrentam no dia a dia. Mesmo que a renda per capita da família ultrapasse um pouco o limite de 1/4 do salário mínimo, o benefício ainda pode ser concedido? Então, nesses casos, sim, porque a renda familiar, mesmo ela ultrapassando, a renda per capita ela ultrapassando o quarto do salário mínimo, o benefício ainda pode ser concedido, porque o STF já decidiu que esse critério não é absoluto. Se a família comprovar que possui gastos extraordinários e contínuos, como o tratamento da pessoa com autismo, esses valores podem ser abatidos na renda. Então, se a família ela comprovar que ela possui gastos extraordinários e contínuos, né, como o tratamento da pessoa, que nesses casos do autismo, como eu já falei, existem terapias, várias coisas, esses valores eles podem ser abatidos na renda. Então, é bem possível que consiga, sim. E doutora Simone, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, como é que como é que faz para te procurar? Dá sua rede social para gente. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, é só nos procurar através do Instagram, @adv_quinodre_vergueiro. Eu sou o Dr. Jefferson Ramos Ribeiro, sócio fundador da Jefferson Ramos Ribeiro Advogados. Estamos no mercado há mais de 3 décadas. Temos como especialização o direito tributário, o direito societário e o direito civil. Temos uma unidade no Rio de Janeiro e temos uma unidade em São Paulo. Hoje vamos falar sobre o sistema tributário. Você pode fazer uma retrospectiva do sistema tributário atual, falando um pouco dos atuais tributos? Bom, podemos sim. É sempre complexo, delicado, né? Tema sensível falar sobre direito tributário, né? Nós temos aí um histórico da década de 70 para cá, como exemplo, o fim social, né? Que ele inicialmente ele incidia uma alíquota de 0,5% para a indústria e para o comércio, e para o prestador de serviço ele funcionava como um adicional de imposto de renda, né? Quando chegou em 88, aproximadamente, o governo mudou e ele elevou a alíquota de 0,5% para 1%, para 1,2%, 1,5%, chegando a 2%, né? E nesse período de 89 a abril de 92, mais ou menos, essa elevação da alíquota
ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, aconteceu uma coisa engraçada. Se a empresa fosse indústria, comércio e serviço, ela obtinha a totalidade da inconstitucionalidade na elevação de 0,5%. Se fosse somente prestadora de serviço, o tributo foi considerado constitucional porque a modalidade da sistemática anterior era de adicional de imposto de renda. Então você vê que ali já passamos a ter um problema, né? A indústria, comércio e serviços com tratamento diferenciado sobre o teto de uma mesma contribuição. Aí veio a Lei Complementar 70/91, com vigência a partir de abril de 92, onde foi criado o COFINS com alíquota de 2%. Essa alíquota de 2%, ela era aplicada à indústria, comércio e serviço. Quando chegou em 98, mais ou menos, veio ali complementar 9.718/98. Ela elevou a alíquota do COFINS de 2% para 3% e ela alterou a base de cálculo, ela ampliou. Ela passou não só a tributar o faturamento, quando você emite nota fiscal, porém também a receita não operacional. Por exemplo, receita financeira, receita de um imóvel, de aluguel de um imóvel no ativo imobilizado. E aí o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, não a elevação de alíquota de 2 para 3, mas sim a ampliação da base de cálculo. Por quê? Porque no momento que foi criada a lei, não existia previsão na Constituição. Então eles criaram, vamos dar um exemplo aqui, em novembro a lei, e em dezembro eles criaram uma emenda constitucional ampliando essa base de cálculo. O Supremo fez, olha, essa emenda constitucional aqui, eu não tenho um condão de retroagir para validar uma lei anterior. Então foi declarado inconstitucional. Quando chegou em 2002, mais ou menos, 2004, eles criaram a figura do COFINS cumulativo, não cumulativo, e aí também veio o monofásico. O que significa dizer? O cumulativo ficou ali a alíquota de 3% sobre o faturamento, o não cumulativo eles criaram uma alíquota maior, porém a empresa ficou autorizada a se creditar das notas fiscais de entrada, que gerava o crédito de COFINS. Né? Então, isso passou a gerar uma controvérsia muito grande, por quê? Porque quando criaram a figura da não cumulatividade, eles glosaram alguns créditos. Por exemplo, uma indústria que contrata uma empresa de marketing, por exemplo, existe uma discussão sobre isso, se pode se creditar do COFINS na nota fiscal de entrada da despesa de marketing. Então, esse é um problema. Isso eu estou dando um exemplo, mas você imagina as inúmeras despesas que existem dentro de uma indústria e ele tiver que colocar ao crivo da Receita Federal do que pode e o que não pode. E há uma tendência da Receita falar, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais aquilo. Então, isso cria um embaraço muito grande. O custo do Brasil aumenta significativamente, né? E hoje nós temos a COFINS sendo substituída por uma CBS, né? Mas essa transição também ela será graduativa, ela não será uma transição da noite para o dia, olha, eu vou zerar a alíquota de 3% aqui no COFINS, ou a alíquota maior que chega a 11%, e prosseguir com a cobrança integral da CBS que substitui o COFINS. Então, assim, é muito delicado. Essa transição, ela é uma transição complexa. Vai haver uma redução gradual aqui, com um aumento gradual na outra ponta, ajustando as obrigações acessórias, mas pode ser que, com essa reforma tributária, se torne melhore o custo Brasil com relação a isso, entendeu? Eu acho que esse aspecto da COFINS ser substituída pela CBS, ela vai ter uma transição e eu acredito que teremos inúmeros problemas, porque
a questão maior de uma CDS não cumulativa e deixando e permitindo você utilizar todos os créditos, não é o principal problema do país hoje. Eu acho que poderia continuar a COFINS, acaba com a CDF e transfere para a COFINS o status de CBF a COFINS, CBS, porque daqui a pouco você tem um crédito COFINS, e aí o que vai acontecer? Olha, você não pode utilizar o seu crédito COFINS para compensar com a CBS. Isso já começa a ter custo, tanto para a empresa e o custo para o Brasil, que vai todo mundo para o judiciário. Isso aconteceu quando houve a transição do FINS Social para o COFINS. Por isso que eu fiz esse histórico, porque a Procuradoria da Fazenda ela não permitia isso. O que aconteceu? Teve que o Superior Tribunal de Justiça definir que poderia fazer a compensação, e aí veio uma norma que autorizou a compensação. Hoje ela está bem mais flexível, mas eu acho que se isso não ficar muito claro, a gente pode ter aí podemos até regredir, a melhor expressão é regredir naquilo que conquistamos, né, como contribuinte, né? Então, eu fiz esse breve histórico aqui do COFINS. Vou falar um pouquinho do PIS, né? Que ele é muito parecido. O PIS era na década de 70, ele funcionava assim, quer ver? Era 0,75 ou 70 alíquota sobre o faturamento do sexto mês anterior, né? Quando chegou em 88, eles alteraram isso. A alíquota saiu de 0,75 para 0,65 e passou a tributar não só o faturamento, mas a receita não operacional. Seria o PIS incidente sobre receitas financeiras, sobre a receita de um aluguel, né, que se encontra lá no ativo imobilizável. Então, o que aconteceu? O Supremo veio e declarou inconstitucional essa modificação do PIS, de 89, 88 até outubro de 95. E aí, nesse período, o que acontece? Quando ele declara a inconstitucionalidade, você volta à sistemática anterior. Quando você volta à sistemática anterior, você tem um aumento de 0,65 para 0,75, aumento de 0,10. Todavia, como havia uma inflação muito grande naquela ocasião, você passa a recolher o PIS não com base no faturamento do mês anterior, como ocorreu na modificação de 88. Você volta à sistemática da década de 70, do sexto mês anterior. Então, ali havia uma distorção muito grande. Você, em julho, recolhia com base no faturamento em janeiro. Então, o seu recolhimento passou a ser muito pequenininho. E como você havia recolhido com base no mês anterior, isso gerou um crédito monstruoso. E aí, ao mesmo tempo, houveram, nesse período, os expurgos inflacionários. Plano Bresser, Plano Collor, que isso podia chegar a 200%, 300% de inflação. Então, isso na época foi muito complicado. Aí, em novembro mesmo de 95, salvo engano, veio uma medida provisória acertando isso de novo, que foi declarada inconstitucional, e aí veio posteriormente uma lei transformada em lei que foi declarada constitucional, que passou a ser o 0,65% sobre o faturamento. E aí veio em 2002 a modificação. Criaram o cumulativo, não cumulativo e monofásico, da mesma forma que o COFINS, só que o COFINS ocorreu em 2004. E o PIS, como era uma alíquota menor, ocorreu em 2002. Aí eles criaram o cumulativo, não cumulativo e monofásico. O que é o monofásico? Tributa na indústria e zera a tributação na cadeia subsequente. Por exemplo, indústria de veículos, tributou lá uma alíquota de 11 ponto alguma coisa, não lembro agora exatamente. Quando chega na concessionária, a alíquota zero. Quando chega no consumidor final, pessoa física ou pessoa jurídica, a alíquota zero. Né? E o não cumulativo é quando a indústria emite uma nota fiscal para o distribuidor se acredita dessa nota fiscal e recolhe sobre a diferença. Aí também tem aquele exemplo que eu disse antes, do COFINS.
a glosa de determinadas notas fiscais de entrada. Eu dou o exemplo de marketing, foi uma coisa muito martelada, mas tem dezenas de outras, muita coisa. Então, criaram o cumulativo, não cumulativo e o monofásico, e agora o PIS está sendo substituído, junto com o COFINS e o IPI, por uma CBF que vai ser administrada pela Receita Federal. Olá pessoal, Caça Vazamento RJ, mais uma vez participando do Conexão Brasil. Quero mandar um salve para todos os telespectadores da Com Brasil TV, mais uma vez com essa oportunidade de poder fazer alguns relatos. Vocês podem ver que a Caça Vazamento RJ é a empresa mais certificada e equipada do Brasil, né? É o número 1 do Brasil. E eu faço essas colocações, aproveito o momento para fazer alguns relatos, trazer mensagem para o público consumidor. Vocês podem aqui ver, eu tenho sempre exposto na Com Brasil TV diversos equipamentos, tecnologia, isso tudo para ratificar a importância da nossa empresa. Não somente com os equipamentos que nós implementamos no mercado, 80% do que é usado hoje em dia nesse tipo de prestação de serviço foi trazido pela Caça Vazamentos RJ, eu, Naldir Melo. E boa parte eu expus para o público, digamos a maior parte, né, para poder melhorar esse tipo de qualidade de prestação de serviço no Brasil. Não somente os equipamentos, que vocês podem dar uma olhada aqui, também nós nos preocupamos muito com as certificações, né? Os registros, os treinamentos. E isso, o que acontece? Isso faz com que o resto do Brasil, os prestadores de serviço nessa área de busca de vazamento de água, também eles se veem na necessidade também da melhoria, né? Então isso é muito bacana, a gente pôde levar para o Brasil toda essa melhoria, essa progressão nesse tipo de atividade, sendo que eu me direcionando ao público consumidor, porque você sabe que tem golpe, né? O golpe está aí, cai quem quer, como o pessoal diz aí, né? Então, as pessoas, sabendo que há necessidade da melhoria, das certificações, de série de equipamentos, né? Porque com a nossa progressão levada ao Brasil, eles também se veem nessa necessidade. E alguns buscam um caminho mais curto. O que é o caminho mais curto? Eles dizem que tem certificações, eles falam coisas de forma ilegal, né? De forma ilícita. Eles colocam que existe o conselho de classe, normas regulamentadoras. O que eles fazem? Eles vão lá no site deles, nas propostas, eles pegam as logos, por exemplo, na Ação Social da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso aí eles geram um custo. Gera um custo anual, você tem que pagar, você tem que sempre estar se atualizando, sempre se informando. Aí é fácil para outra empresa, né? O golpe está aí, cai quem quer. É fácil para outra empresa chegar e pegar o logo da BNT e colocar no seu site, colocar na sua proposta, colocar no seu relatório técnico. Quer dizer, é uma mentira, né? Aí o que acontece? Da mesma forma, os registros no Conselho de Classe. Então, o público consumidor não sabe, né? É verdade, ele tem mesmo esse registro, está em dia, não está. Então, é obrigação do público consumidor pedir à empresa prestadora de serviço. Então, você, por exemplo, a nossa empresa, né? Você pode ver no nosso site, nós alegamos ter diversas certificações, né? Alegamos e temos como comprovar isso. Então, o cliente nos pede, você está dizendo que tem, mas é verdade ou é mentira? Como é que você pode provar isso? Aí a empresa tem a obrigação de encaminhar isso para o cliente. E é fundamental, é imprescindível o cliente pedir ao prestador de serviço, para ele não cair no golpe. Ele tem que pedir essas certificações, o prestador de serviço tem que encaminhar, a empresa, o profissional tem que encaminhar. Para você prestar esse serviço, você tem que ter norma regulamentadora, você tem que ter registro de conselho de classe, formação técnica, conhecimento técnico e científico. Senão, não é qualquer profissional que pode exercer essa atividade. O bombeiro tem todo o nosso respeito, eu tenho dito isso continuamente. O bombeiro merece todo o nosso respeito, o bombeiro vai fazer o conserto. Eu atuo, né, de forma especializada em fazer a detecção de vazamento. Eu não ocupo a área do bombeiro, da prestação de serviço do bombeiro. Eu não faço conserto. Eu não misturo atividades. O conserto quem faz é o bombeiro, que é o profissional que vai nos ajudar. O reparo ele vai fazer. A análise, a investigação, cabe à nossa empresa. Cabe a uma empresa especializada. Então, o que acontece? Então, o fundo de quintal, o golpista, ele diz que tem também essas certificações. Então, o público consumidor tem a obrigação de pedir para confirmar se tem ou não. Ele tem que encaminhar tudo isso, se está em dia, se está pago, se o registro de conselho de classe está ativo. Às vezes, ele coloca um registro de conselho de classe que não pertence àquela área.
Ele pega lá e tem um registro. Por exemplo, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais tem um registro, mas a formação daquele técnico é outra. Ele não é, no mínimo, para exercer atividade de busca de vazamento de água, tem que ser um técnico em edificações, pelo menos. Um tecnólogo, um engenheiro, um arquiteto. Não pode um profissional de outra área exercer atividade técnica de edificações, bem como um técnico de edificações não pode exercer atividade de outra área. O técnico de edificação estudou para a parte de construção civil, patologia da edificação, leu uma planta, estudo do solo. Então, isso cabe ao técnico de edificação. Por isso que ele está voltado para a busca de vazamento de água. Aí um profissional, um golpista, diz que tem um registro no conselho de classe, ele pega de um profissional de outra área e coloca lá dizendo que tem um registro. Aí o prestador, o público consumidor tem que pedir, tem que consultar. Eu quero saber se o profissional que vem aqui exercer a atividade, ele tem um registro ou não tem registro, está ativo ou não está ativo? Qual o profissional que vai vir aqui? Né? Quem vai fazer o exercício, quem vai exercer essa atividade dentro da casa do cliente, da empresa, das indústrias, quem vai exercer a atividade é o profissional habilitado com registro de conselho de classe. Não pode ser qualquer pessoa sem registro. É crime, previsto no Código Civil, previsto nos conselhos de classe, então ele tem que ter conhecimento técnico científico voltado para aquela área. Você imagina um profissional técnico de edificações exercer uma atividade na saúde pública. Na parte de medicina. É um absurdo, é crime, né? Não pode exercer isso. Tem como a busca dos vazamentos de água. Então, nós temos apregoado isso para todo o Brasil. Para quê? Para elevar essa qualidade de prestação de serviço, para melhorar essa atividade, para que todas as pessoas que contratam sejam bem atendidas. E o prestador de serviço busque uma formação técnica específica, especializada, para não cometer erro na casa do cliente. Diversos clientes vêm a nós porque os profissionais que estiveram lá e fizeram bobagem. Aí vem a nossa empresa para fazer a correção da má prestação de serviço desses profissionais que não estão preparados e outros, né, como eu estou dizendo, são golpistas. Quer ver um esquema que está errado? Que é feito também? Empresas, eles contratam um engenheiro arquiteto, eles pagam aquele engenheiro arquiteto empresta o registro dele. Ele estuda 5 anos, estuda muito, né? São profissões louváveis, profissões bonitas. Engenheiro, arquiteto, tecnólogo. Então, mas ele, o que ele faz? Ele empresta o registro dele àquela empresa para poder dizer que aquela empresa tem um CREA. Aí ele leva para o público consumidor o CREA, o CAL, o CFT, né? Aí engana o público consumidor dizendo que tem, mas na hora, esse engenheiro arquiteto, o que ele faz? Ele empresta o registro dele, ele vai ganhar ali um salário mínimo e meio, mas ele nem vai exercer essa atividade. Isso é crime, ele pode perder o registro dele junto ao conselho de classe, ele pode sofrer sanções junto ao conselho de classe. Então aí esse engenheiro arquiteto não vai à prestação de serviço. Na sua residência tem que entrar o profissional que vai fazer a prestação de serviço, que entrar na sua residência, ele tem que ter registro de conselho de classe. Fora isso, ele não pode exercer aquela atividade. Se tem um engenheiro responsável, ele tem que estar ali naquele momento da investigação. Se ele fala, não, mas eu não preciso estar no momento, se não precisa, beleza, então tem que mandar um técnico em edificações com registro de conselho de classe também. E quem vai assinar o relatório é o prestador de serviço. Não pode um bombeiro exercer essa atividade, todo esse estudo, toda essa análise, utilizar todos esses equipamentos, e depois quem assinar é o engenheiro. Isso é crime. Ele não pode, o engenheiro tem que estar lá presente, ou mandar um profissional capacitado, que aí se for um técnico de edificação, ele vai assinar a investigação, ele vai ser responsável daquela investigação. Qualquer coisa de errada que ele cometa, ele vai responder se é conselho de classe. Então é outro golpe que é aplicado na praça, que o público consumidor tem que ter muito cuidado. Exigir, quem vem na minha residência? Qual profissional que vai vir na minha residência prestar serviço na minha empresa, na minha indústria? Ele é especializado, tem registro de conselho de classe? Ah, não precisa? Então não contrata. E descarta imediatamente. É isso que eu estou esclarecendo para todo o Brasil, para ter muito cuidado com quem contrata. Outra coisa aqui, eu atuo no Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, como eu tenho dito, nós somos muito plagiados, né? A nossa empresa é mais destacada no Brasil, nossa empresa mudou totalmente o mercado, esse tipo de prestação de serviço no Brasil, novas técnicas, novos equipamentos. Foi um verdadeiro marco temporal com nossas participações midiáticas, né, em grandes veículos de comunicação, como nós podemos participar aqui na Conexão Brasil, na Com Brasil TV. Estou aqui no nosso laboratório, né, que esse é o ponto de atividade da Caça Vazamento RJ, que a gente faz treinamento, recuperação de alguns equipamentos. Então é um local importante para nós. Então eu tenho mostrado sempre na Com Brasil TV nossos equipamentos, né? Vocês podem ver aqui diversas coisas, diversos equipamentos, muita tecnologia. Caça Vazamentos RJ, posso dizer para vocês que é um absurdo em tecnologia e está ao alcance de todos. Aqui no Rio de Janeiro, quiser contratar, estamos sempre prontos a atendê-los. O Caça Vazamento RJ, né, eu tenho sempre dito isso para todos,
se orgulha muito de ter ajudado o Brasil nesse ramo de atividade, né? Nós mudamos radicalmente essa atividade no país, com novas técnicas, novos equipamentos. Então, 80% do que é usado hoje no país, nesse ramo de atividade, graças à nossa atuação nos grandes veículos de comunicação, meios de comunicação, como a Com Brasil TV. Então, eu tenho aqui sempre mostrado. O pessoal tem me pedido para trazer novidades. Em breve eu estarei trazendo outros equipamentos, fora esses que eu costumo mostrar aqui. Então, câmeras, ultrassons, né, para poder, são equipamentos de audição, para escutar no solo, parede, detectores de umidade, câmeras termográficas, né, medidores de temperatura. São diversos equipamentos que auxiliam na busca do vazamento de água, né? Você tem transmitter, né? São aparelhos também que nós fomos o pioneiro no Brasil, detecção de vazamento de água com hidrogênio, né? Nossas redes sociais lá no YouTube, Caça Vazamento RJ, você tem lá diversos trabalhos que nós prestamos nas residências, empresas, indústrias, que a gente está sempre usando esse tipo de equipamento, essas câmeras portáteis. Então são diversos equipamentos para poder, e a gente não esconde jogo, né? Muito orgulho de poder mostrar para todo o Brasil todo entra em contato conosco, a gente passa informações, explica como é que funciona essa atividade, esse tipo de equipamento, como comprar. Nós não vendemos equipamento, nós vendemos o quê? Não vendemos. É um prazer contribuir para todos esse tipo de trabalho e levar essa atividade no Brasil, né? Muita satisfação. Então, estou sempre trazendo informações, novidades, e no próximo programa trarei ainda coisas novas. Quando se trata de localizar vazamentos de água, a precisão é fundamental. O uso de tecnologias avançadas, como sensores de última geração e câmeras termográficas, permite identificar com exatidão o ponto do problema, mesmo em locais de difícil acesso. Esses equipamentos modernos não apenas economizam tempo, mas também evitam danos desnecessários à estrutura, tornando o processo mais eficiente e menos invasivo. O Naldir Melo, com sua experiência e tecnologia de ponta, garante que cada vazamento seja encontrado e corrigido da forma mais rápida e precisa possível, trazendo soluções que evitem desperdícios e promovem a economia de água. Com a tecnologia e os equipamentos certos, encontrar vazamentos de água nunca foi tão preciso e eficiente. Se você tem um problema de vazamento, não perca tempo e recursos. Entre em contato com a Caça Vazamentos de Água e resolva de maneira rápida e sem complicação. Não perca tempo. Caça Vazamentos RJ. Naldir Melo. O escritório Kenodler Vergueiro atua nas áreas de direito de família, direito civil, direito do consumidor e direito previdenciário. No âmbito previdenciário, trabalha com temas como aposentadorias e o BPC-LOAS, benefício destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade que atendem aos requisitos legais. Muitas vezes, esses assuntos envolvem dúvidas e procedimentos complexos, e por isso é importante que as pessoas conheçam melhor seus direitos e as formas de acesso aos benefícios. O escritório desenvolve seu trabalho com foco técnico e em conformidade com as normas da advocacia, oferecendo orientação jurídica dentro dessas áreas de atuação. Conexão Brasil, toda segunda-feira, 14 horas. Assista quando quiser pelo canal do YouTube.